Oiê, bem-vindos a mais um Papo de Bastidor do Na Coxia. Eu sou a Renata Chá e hoje a gente está aqui no Teatro Sérgio Cardoso para entrevistar o diretor e o elenco da peça O Musical da Passarinha. Vamos lá? E agora estamos aqui com o diretor e o elenco da peça O Musical da Passarinha. Eu vou pedir que vocês, por favor, se apresentem para o público. Eu sou o Harry Adams e esse é meu sinal. Sou o Emílio Rugger. Eu sou o Daniel Costa. Eu sou a Nanza Macedo. Eu sou a Júlia Sanches. Eu sou a Luísa Grilo. Eu sou o Cássio Colares. Eu gostaria de saber qual a mensagem da peça para vocês em 3 palavras. Acreditar nos seus sonhos. 3 palavras. Eu tenho. Eu acho que a liberdade é voar. Maravilha. Se apresenta para o público. Oi, meu nome é Stacy Lotratelli. Aí eu estou perguntando para eles qual a mensagem da peça em 3 palavras para vocês. Voar é uma escolha. Voar é uma escolha. Silêncio também é música. O silêncio também é música. E nessa mensagem que vocês transmitem de uma forma muito lúdica, eu queria saber um momento marcante durante o processo. O que marcou vocês quando vocês estavam levantando essa peça? Posso? Fala. Bom, acredito, pelo que eu vi das pessoas surdas que vieram assistir a peça, que elas ficaram felizes e emocionadas porque viram a língua de sinais, a língua delas ali no palco. A maioria dos teatros não tem, a língua de sinais, isso é um fato, sempre a língua oral predominante. E esse trabalho é como se tivesse representado toda a comunidade surda, Crianças surdas e adultos também se emocionaram igualmente porque viram a língua deles ali. Isso foi uma mensagem muito positiva e me deixou emocionado também. Acho que eu concordo com o Harry, assim, tanto na sala de ensaio quanto fazendo espetáculo, porque eu acho que o espetáculo ele se transformou quando ele estava de fato, quando a gente se viu se apresentando para as crianças surdas, que é de fato incorporar as libras como uma linguagem cênica, não apenas como uma língua comunicacional, assim, esse era um desafio, esse era um medo durante o processo, muito complexo, muito cansativo. A gente teve 4 meses para aprender junto com o Harry, que trouxe pra gente, nos ensinou. Mas quando a gente chega aqui, a gente faz o espetáculo e a criança ela pode, mais do que entender, mas se emocionar. Porque eu acho que o teatro ele é dessa ordem do sentir. E aí, quando a gente recebeu a nossa estreia, foi para uma escola de crianças surdas e acho que vê-las cantando junto, porque no final elas começaram a cantar música, foi, pra mim, um dos momentos mais marcantes, assim. E aí parecia que tudo passou a fazer sentido, assim, todos os medos, todas as dúvidas, as questões do processo, elas ficaram mais leves, porque era isso, assim, a gente conseguiu criar esse mundo onde todo mundo pode ouvir, assim. Era essa a brisa, assim, todo mundo pode estar no teatro. Eram muitos desafios em conjunto. E junto desses desafios tinha as libras. O teatro musical ele é desafiador porque ele nutre e junta várias artes a fim de um espetáculo. Só que junto disso a libra não podia ser só um brinco, um penduricalho. Ela tinha que fazer parte. E era para criança. E continua sendo para a criança. Só que como que a gente trabalharia isso num sensível a ponto de chegar nessa criança? A ponto da gente mesmo acreditar que podia chegar na criança. E aí quando a gente viu as crianças surdas, queremos vocês! E a gente falou, uau! A primeira apresentação para a gente foi uau! A gente chega, a gente consegue alcançar essas pessoas desta maneira. Aí foi... Então, o Harry era o único que falava Libras, assim, no elenco todo? Uau, em 4 meses vocês... Ele deu aulas. Ele deu aulas. Trabalho duro, né? Então, e hoje vocês estão fluentes em Libra de uma forma ou vocês entendem o básico para o espetáculo? É mais por isso. E um básico, eu imagino que por conta disso, para se comunicar com
alguém num nível... A primeira provocação que o Harry trouxe é que é o meio dele de comunicação. Sim. E que a gente faz comunicação. E quando a gente se comunica, a gente precisa ter uma amplitude maior, porque a gente pode estar excluindo pessoas. Então, quando ele chega e fala, vocês precisam se comunicar comigo, eu lembro de ir para casa as 2 primeiras semanas falando, poxa, Emílio, obrigada, porque está sendo um desafio tanto, mas ok, eu vou me comunicar com ele. Vamos nos comunicar. E a ideia é essa, como é que a gente chega? Estamos tentando, ainda não estou na comunicação mais perfeita, mas passa dia, nosso vocabulário vai aumentando cada vez mais e entendendo as nuances. Que bonito, porque de fato vocês incorporam a Libras no espetáculo de uma forma em que ela faz parte da arte, ela não é um destaque pequeno para ser compreendido, ela faz parte daquilo de uma forma linda, em que quem está assistindo mergulha nesse universo inclusivo. E é muito bonito. Eu queria saber de vocês o que foi o ponto mais importante quando vocês estão em cena, ou qual foi a devolutiva mais importante que vocês tiveram de alguma criança? Eu acho que assim, de quando a gente está em cena e também do processo também, foi a convivência com o Harry. Porque também tratar como se fosse uma coisa separada, por exemplo, você ensinava só e a gente aprendia uma coisa mais fria, mas não. Isso do entendimento, tem as libras também, mas a gente descobre se a gente articula bem, ele entende. Então também olha para ele, e eu nunca tinha convivido com ninguém surdo antes. Então a partir de agora eu já sei, não sei o básico de libras, mas sei como me fazer entender de alguma forma que a pessoa também vai me entender. Então é mais desse universo. E isso vai junto com a devolutiva. Porque quando as crianças saem, elas ficam... Qual é o seu sinal? Elas não perguntam o seu nome. Aí qual é o seu... E aí cada um tem o seu, o meu é... Então é esse afeto também que a gente recebe do público, que a gente está acostumado a receber um afeto do público quando a gente sai de qualquer espetáculo que a gente faça enquanto ator, mas é essa devolutiva que é muito diferente, que é muito especial, e que a gente, por conta do preparo, também sabe responder essa devolutiva e criar essa comunicação, que é mais perto, né? Não é tão distanciado. Posso acrescentar, desculpa? Para mim foi muito interessante ouvir barulho de criança sem ouvir barulho. As crianças surdas, elas não estavam oralizadas, né? Que elas estavam falando. O Harry, ele é super desenvolvido, né? Mas as crianças, elas aprendem primeiro só libras, né? E aí a gente, recebendo elas depois do espetáculo, elas excitadas e felizes e barulhentas com as mãos. Pra mim foi um choque de cultura, sabe? Eu tenho um filho pequeno e ele faz muito barulho o dia inteiro. E ver essas criancinhas fazendo barulho com o corpo foi surreal. Eu chorei livros. E, por fim, você fala? Eu já estava com os da banda entrarem, que eles estão indo na porta. Ah, sim, venham! Sinto aqui. São os músicos que dão vida à parte musical da peça. Por favor, se apresentem, que trabalho lindo que vocês fazem. Eu sou o Eric, eu sou percussionista e diretor musical. Eu sou o Pedro, eu toco violão e também o baixo. Eu sou o Janu, eu toco o baixo e o violão também. Eu vou adiantar então uma pergunta. Como é que esse processo autoral, né, de vocês? E eu queria saber como é que foi esse processo de criação dessa peça e dessa montagem desse musical. Como é que foi para vocês montar isso? Foi um processo bem diferente. Os três são musicoterapeutas também e a gente tem uma preocupação muito grande com essa parte de inclusão. Inicialmente, a peça começou com um outro formato, né?
E depois ela foi mudando, foi se adaptando, principalmente com a chegada do Harry. Só que o nosso maior desafio foi isso, de conseguir demonstrar o que a gente está tentando fazer através de texturas, através de outros meios que não fossem necessariamente só a música. Então a gente tentou comunicar tudo e deixar tudo como se fosse um corpo só. Só que é difícil ainda, porque um problema que o Harry apresentou logo no começo é que as pessoas não estão acostumadas a ficar procurando essas libras em vários lugares, porque normalmente eles vão assistir um espetáculo, um filme, e você tem só um tradutor ali no cantinho, e o olho dessa pessoa fica normalmente nesse tradutor e acaba perdendo muito da cena. Então a gente começou a colocar isso e como que é o timing para ter o entendimento correto, mesmo com uma pessoa fazendo libras ali, outra falando ali, depois tem uma troca de fala, outra pessoa vai fazer libras do outro lado, como que a gente vai encaixar isso, como que a gente vai deixar o público para poder visualizar isso bem, porque você não é ouvir, não é onde você está no público que você vai ouvir de tal jeito que a caixa está. Você tem a parte visual também que vai influenciar muito. Então você tem que centralizar mais as pessoas que vão precisar visualizar os dois lados, entendeu? Tem todos esses pensamentos que a gente se atentou. Não, é uma direção muito sensível mesmo. E para deixar quem está vendo com um gostinho de quero mais, o que as pessoas em casa podem esperar desse espetáculo? Lágrimas. Lágrimas! É verdade. Lágrimas. Eu acho que muita identificação. Sim. Pra gente fechar, uma frase da peça que seja muito importante para vocês e resuma a peça. No teatro pode tudo, só não pode qualquer coisa. Muito boa. O silêncio também é música. Eu gosto pode ser o meu sonho também. Acho que é o sonho dela. Bom, parabéns para todos vocês. Muito lindo. Fica aqui o convite para quem ainda não assistiu, vir assistir o musical da Passarinha em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso. E estamos aqui com o diretor da peça, o musical da Passarinha, Emílio Roger. E eu quero te perguntar, na verdade, para quem ainda não conhece, não viu a peça, qual é a sinopse? Sinopse essa é a história de uma menina que mora numa cidade que não tem teatro. Tá. E ela quer muito ir ao teatro e é a partir disso, dessa vontade de teatro, que ela transforma a própria vida e transforma a vida de quem está no entorno dela, que é a mãe, o melhor amigo dela, que é o menino surdo, enfim. E todas essas pessoas vão sendo contaminadas por esse desejo de conhecer o teatro, né? E faz a gente pensar onde é que o teatro pode acontecer. É verdade. E Emílio, essa peça é uma criação autoral, né? E eu queria saber qual foi a grande inspiração por trás dela e referências, enfim, qual foi a motivação, as inspirações, as referências? Tá bom. Então, a história da menina que mora na cidade que não tem teatro é uma história. Olha só. Eu nasci numa cidade no interior de Minas Gerais, chamada Luz, muito pequenininha. Inclusive, a descrição do início da peça, o primeiro monólogo da menina, é a descrição da casa onde eu morei. E eu acho que eu comecei, quando eu me mudei para São Paulo, e que sempre foi uma coisa que parecia muito longe, porque eu me lembro criança de ficar recolhendo em revistas velhas na escola, assim, tudo que saía de matéria de teatro eu guardava, porque era o meu contato com o teatro, era esse, assim, era ler os livros que tinham na biblioteca, né, com as peças, e pegar esses recortes e ficar olhando tudo aquilo, e chegar aqui em São Paulo e poder trabalhar com teatro foi me pedindo, quase me obrigando a revisitar essa história, de entender por que eu era tão fascinado com esse universo que eu demorei tanto para conhecer efetivamente, assim, pra entrar no teatro, assistir o espetáculo. Mas eu acho que era isso, assim, eu conheci pessoas muito dramáticas, assim. Então eu comecei disso, assim, reescrever a história, pensar na minha história, mas que também acho que é um pouco da história de todas as pessoas que são no teatro, que são essas pessoas que nutrem essa paixão avassaladora, né? Não sei explicar, mas sabe, óbvio que a gente sabe explicar. E aí eu tentei reunir esses elementos que eu achava que faziam sentido para contar essa história, mas aí também saindo um pouco do meu umbigo, pensando um pouco no teatro no interior, que eu acho que precisa ser mais valorizado também, porque é ótimo se a gente está, por exemplo, em São Paulo, nesse equipamento
fantástico, que é o Teatro Sérgio Cardoso, mas a gente está num país em que a grande maioria das cidades não tem teatro. Então, é nosso dever cívico também produzir trabalhos em que a gente não dependa da caixa preta, né, desse aparato sempre, que o teatro ele possa acontecer na rua, enfim, em qualquer espaço onde as pessoas tenham vontade de teatro. Verdade. Sim, concordo com você. E com relação à estética da peça, porque vocês trazem um sonho para o palco. E como é que foi esse processo, essa escolha de elenco? Tá. Conta um pouco pra gente. Eu acho que eu sempre começo um processo de um lugar de muita escuta silenciosa, no sentido assim, não acho que a estética de um espetáculo ela seja anterior ao processo, por exemplo, porque eu acho que eu preciso da sala de ensaio, eu preciso não saber as coisas, eu preciso mergulhar nessa imprecisão e mergulhar na surpresa, né, do que acontece dentro de uma sala de ensaio. Então eu cheguei assim, tentando ao máximo perceber como é que as pessoas compreendiam o texto. Então o que ficava muito, muito precioso nos feedbacks das pessoas era o sonho da menina. Então a gente falava do sonho da menina o tempo todo. Então toda a construção do cenário, do figurino, da iluminação vem por esse lugar de povoar esse sonho. Acho que então o que a gente percebe na linguagem da peça é uma espécie de tradução de como cada área compreendeu esse sonho. Assim. Então a Aline Santini, que é a nossa iluminadora, ela construiu um tipo de poética de luz que é muito desse lugar aqui, que é o lugar dessa menina, que ora é um show, ora é calma, é um banho, a gente vê o cometa, enfim. Os figurinos da Elô, Luísa Faria, a mesma coisa, tem um feito à mão, né, ou alguma coisa que é esse vestígio da memória. O cenário da Mayumi, que também é o quintal dessa casa, mas é esse quintal reimaginado, porque, enfim, tudo tem que acontecer aqui, tudo tem que... quer dizer, uma grande manifestação do sonhar, assim, do tornar real um sonho, né? Então acho que foi um pouco nesse lugar. E o elenco, que é um elenco incrível, tive muita... tentei, né, ao máximo, ou seja, a gente se esforça muito para tentar ser muito sensível para entender que pessoas são necessárias para contar essa história. Eu conheci a Nanza num outro espetáculo que eu tinha feito antes da pandemia como coreógrafo, que era o Bertoleza, um espetáculo incrível, e eu me apaixonei por ela, assim, aquela paixão de diretor e atriz. E eu falei para ela, eu tenho um texto que eu acho que é a sua cara, vamos sentar para ler e vamos fazer essa peça. E aí, a partir dela, tive que reunir um elenco que conseguisse contar essa história com a mesma paixão que ela tem, com a mesma... Enfim, para mim, a Nanza é uma força da natureza, assim, então precisava de outros elementos, assim, que também viessem nesse mesmo lugar. E aí a Júlia vem muito com esse lugar, então é um núcleo muito sólido, assim. Elas, desde os primeiros dias de ensaio, elas já tinham uma conexão muito bizarra mesmo, assim. Foi uma construção muito gostosa. E todo mundo que foi se somando depois, porque eu também tinha convidado o Daniel, que é um ator que eu já venho trabalhando há algum tempo, porque tem uma coisa de uma linguagem muito específica do corpo que me interessa, assim, ele sempre vem com um preciosismo do movimento que me faz gostar muito. E aí depois a gente abriu audição, mas já tinha então essas pessoas que eu já tinha convidado. E aí quem viesse depois precisaria estar nesse lugar de uma escuta verdadeira, de uma vontade que ultrapassasse, porque era isso também, como a gente tinha essas questões muito específicas da acessibilidade, porque o espetáculo tem libras e tem audiodescrição, ele é um espetáculo, por exemplo, que não permite improviso, porque a audiodescrição ela fica gravada e é uma descrição literal do que está acontecendo em cena, então você não pode mudar. Então você precisava de pessoas que elas quisessem aprender, né? Porque era isso, não se tratava de fazer uma peça, a gente estava experimentando alguma coisa que a gente nunca tinha feito. Então, quando as pessoas me perguntavam algumas coisas relacionadas à acessibilidade, eu falava, gente, eu não sei. Mas acho que a gente não pode se furtar desse desafio. É importante, mas... E acho que esse elenco, ele tem isso muito forte, muito vivo, assim, porque eles realmente
eles confiaram, eles confiam diariamente e eles entregam um espetáculo muito bonito, assim, eu tenho muito orgulho dessa equipe. É visível e é uma coisa que é para além deles, né? O improviso é uma coisa que nasce, mas assim, satisfaz muito os atores, a plateia também, sim, porque pega a coisa que acontece no momento, mas me parece que nesse formato em que há uma necessidade outra de estar pré-formatado, vamos dizer assim, é justamente porque essa necessidade é para além disso, né? Então é muito bonito ver isso acontecer, essa disponibilidade em um outro lugar dos atores, né? Sim. De manter fiel o jogo para que possa haver essa inclusão e esse abraço coletivo. É muito bonito de ver isso. Isso, e assim, e entender que, por exemplo, o improviso, eu, por exemplo, acredito muito e acho que um jogo cênico vivo, ele permite o improviso, mas assim, entender a natureza desse improviso, sim, né? O que aqui é uma preocupação extra, digamos, ou uma camada a mais, é a camada da compreensão, né? Então, assim, você não pode alterar, porque a gente está falando com pessoas que elas, de repente, aquele sentido, então, assim, para pessoa que não enxerga, assim, a audição vai ser o sentido que ela precisa mais dele aqui, porque é a partir dele que ela vai entender a história, né? Para a criança surda, ela precisa visualizar muito bem, porque vai ser essa visualidade que vai fazer com que ela entenda ou perceba a música, assim. Então, precisa estar jogando, porque são atores, né? E fazendo um espetáculo diariamente, mas também como exercitar essa generosidade para que mais gente entre nessa roda, né? Isso, assim. Então, como que mais gente entre na roda e possa brincar, porque pra gente é muito natural falar de jogo, de improviso, mas falando desse lugar dos nossos sentidos todos, né? A gente precisa abrir essa roda do teatro para mais gente entrar nela. Com certeza. E para que mais pessoas possam entrar nela, você pode passar o serviço dessa peça, por favor? Sim, o musical da Passarinho está em cartaz aqui no Teatro Sérgio Cardoso, Sala Pascoal Carlos Magno, de sexta a domingo, sempre às 15 horas. Às sextas-feiras, as apresentações são fechadas para escolas, preferencialmente públicas, e que atendam crianças que têm algum tipo de deficiência. E aí, as apresentações são gratuitas nas sextas-feiras para as escolas, e aí, para você agendar, é só enviar um e-mail para agenciadramática@gmail.com. E aos sábados e domingos, as apresentações são para público pagante. Então a gente tem a apresentação às 15, sempre aos sábados e domingos. É um espetáculo infantil para crianças de todas as idades. Maravilha, venham, vale muito a pena. Venham. Esse aqui foi mais um Papo de Bastidor do Na Coxia. E se você tem uma peça em cartaz ou quer indicar alguma, manda um e-mail ou uma DM pra gente, que a gente entre em contato para fazer a gravação. Um beijo e até a próxima!